a partir do versículo 38. Mateus 5, versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Evangelho de Jesus. Louvado seja o Senhor Cristo. Que eu compreenda, que eu proclame, que eu viva a sua palavra. Senhor Deus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui na dependência da tua graça, do teu espírito, do teu favor, da tua mão, pedindo, Deus, misericordiosamente, que o Senhor conduza essa exposição da tua palavra. Que não seja, Deus, palavras humanas, que não seja conceitos filosóficos, mas seja, Deus, autoridade do Espírito para o teu povo. Que seja o pão vivo que desce do céu para dar de alimento aos teus filhos e filhas nessa manhã. Que o Senhor tenha, Deus, misericórdia de nós. Que o Senhor, Deus, nos conduza em direção a ti mesmo para que o teu nome seja revelado em nós. E que assim seja o Senhor glorificado, exaltado e digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Amém. Pode tomar assento. Vamos dar continuidade a esse trecho que nós começamos na semana retrasada, que fala acerca da vingança, que fala acerca de como deve ser a nossa conduta frente à afronta. E nós precisamos rememorar algumas informações que foi dita no sermão anterior, para que nós possamos agora retomar o discurso na qual Mateus está aqui anunciando através da fala de Cristo Jesus. E nós estudamos no sermão anterior sobre a lei mais antiga do mundo. Quem lembra qual é a lei? O Código de Hammurabi. Então, nós começamos a construção da questão da lei no Código de Hammurabi e depois nós vemos a lei de Italião sendo formada dentro ali da lei de Moisés. E essa função formativa da lei, ela tem um único ponto exclusivo, que é a preservação da vida. E tendo a preservação da vida, nós teríamos ali a dosagem correta, teríamos ali o cumprimento correto da justiça em relação aos atos de crime ou de qualquer infração que haveria de ter sido cometido, né? Então, ela vem para trazer uma dosimetria da pena da maneira correta. E nós analisamos aqui a questão da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. E quando nós chegamos aqui, nesse momento do texto, no segundo templo, e nesse contexto histórico, na qual Jesus vem anunciando o Sermão do Monte, nós vamos ver que a lei de Italião ela não era mais cumprida na literalidade. Não era, de fato, olho por olho, furar agora o olho do outro se o olho houvesse sido furado ou algum dano físico houvesse
tivesse sido cometido. Mas agora, na volta do povo, na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução do segundo templo, agora havia se estabelecido nos tribunais pagamentos por meio de pagamentos financeiros, por meio de compensações pelos crimes cometidos. Então, se eu viesse aqui e cortasse a mão do pastor e ele requisitasse a minha presença diante dos juízes, os juízes iriam avaliar quanto é que vale a mão de um pastor. Olha, a mão de um pastor pode valer entre R$1 e R$2. Então você vai pagar aí R$1,50, tá bom? Para ambas as partes. Então o pagamento ali deveria ser feito no ato e essa compensação financeira deveria ser feita. Então, quando nós chegamos aqui em Mateus 5:38, essa questão da lei de talião ela já não era levada mesmo na risca ali, na questão física, mas foi substituído por compensações financeiras. Então, a partir disso, nós podemos trabalhar o sermão olhando agora os 3 cenários que Mateus está nos anunciando aqui, e podemos enxergar algumas verdades, e acredito que nós trabalhamos bem a questão histórica, né, de como os saduceus, os fariseus, estavam conduzindo toda essa questão da justiça. Eles tinham tirado da esfera jurídica e estavam agora colocando como algo pessoal e algo que seria mérito de cada um. Estavam deixando de levar as causas aos tribunais para executar as causas conforme as suas próprias vontades. Então, a partir do momento que eu quero executar a justiça da minha forma, a minha justiça ela já não tem parâmetros ou medidas legais para ser executada. E aí nós podemos aprender que a lei ela tem esse sentido de preservação da vida. Jesus confronta essa distorção e expõe o verdadeiro problema, não a falta de justiça, mas o coração humano que deseja usar a justiça como um instrumento de vingança. Então, quando nós queremos atribuir a nossa justiça para outra pessoa que nos fez mal, nós não temos parâmetro. Nós queremos, de maneira vingativa, ali, estabelecer a ofensa ou retribuir a ofensa que nós tomamos, né? E nós fizemos algumas perguntas aqui. Quantas vezes usamos a linguagem da justiça para esconder ressentimentos? Eu me sinto ofendido e eu tenho o direito de me vingar, eu tenho o direito de retribuir a mesma medida que fui acometido, eu vou retribuir da mesma maneira. Então, muitas vezes não queremos justiça, nós queremos simplesmente a satisfação pessoal, porque a vingança nada é do que um sentimento egoísta que busca a autopreservação, que busca a auto-honra, que busca estabelecer a nossa vontade acima da vontade do próximo ou de qualquer outra questão civil-moral. O coração caído sempre procura transformar a justiça em vingança. E nós somos assim. Nós queremos justiça para nós e vingança para o outro. Deus, compra a tua misericórdia em nós, mas mete fogo na cabeça do outro. Mata aquele infeliz e fulmina ele de uma vez só. Ou não somos assim? Nós temos esse péssimo caráter ainda que precisamos ser trabalhado à luz das Escrituras e à luz daquilo que é o verdadeiro discipulado que Jesus vem ensinando. Nós também analisamos a questão da justiça retributiva e a submissão voluntária. Nós analisamos aqui, segundo a perspectiva do teólogo metodista Walter Wink, que nós temos ali, então, 3 vias a serem tomadas. Primeiro, uma submissão não violenta total, ou seja, eu não vou praticar violência, mesmo sofrendo violência, mesmo apanhando na minha cara, eu não vou revidar a não violência em nenhum aspecto. O contrassenso, a violência retaliatória. Eu vou usar da violência para impor a minha vontade. Nós vimos isso na questão dos zelotes. O significado de zelote é, de fato, zelosos. Então, eles tinham um zelo da lei tão grande que eles usavam da violência para
implementar ali o reino de Deus de todo modo. E nós vimos aqui a terceira via, que essa terceira via é aquela que Jesus veio ensinar, que é a submissão voluntária. É uma estratégia do próprio Jesus Cristo ensinando os seus discípulos a romperem com o ciclo de violência e anunciar a verdadeira justiça, que é a justiça que ele vem aqui falar através dessa perícope. Então, cada exemplo desse, cada via dessa vai nos dar uma alternativa, vai nos dar uma escolha. Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou manifestar a vontade de Deus? Eu vou ser um insubmisso a toda e qualquer violência? Será que Jesus está ensinando a ser um bobão, um trouxa, que eu não tenho direito ou não posso me defender ou não tenho autodefesa? Não. Será que eu tenho que agir de forma violenta como os zelotes, no impulso, buscar armas, meios de promover o reino de Deus pela violência? Também não. Ele vai ensinar um caminho muito mais inteligente para que nós possamos, assim, manifestar de forma escatológica a vontade de Deus e o seu reino. Então, ele não está proibindo toda resistência ao mal, mas o impulso de responder ao mal com a mesma lógica do agressor. E nós vimos aqui a proporção de 1 por 1. O mundo funciona assim. Eu apanhei, eu bato. Eu recebi desaforo, eu vou revidar com desaforo. E é assim, a mesma proporcionalidade, é 1 por 1. Toma lá, dá cá. Eu recebi, eu vou dar. Então, essa é uma conduta do homem caído, do homem natural, e que, infelizmente, ainda rege grande parte das nossas vidas. Nós não aprendemos a ser mansos e humildes como Cristo Jesus. Nós não conseguimos levar a ofensa e dar uma devolutiva de maneira satisfatória que venha promover o reino de Deus. Porque se nós sofremos a ofensa, o que nós vamos fazer? Devolver a ofensa. E isso é natural, ou alguém aqui é diferente, porque se há alguma irmã ou irmão aqui que é diferente, nós vamos dessecar o irmãozinho e vamos fazer um estudo laboratorial. Mas isso faz parte de quem nós somos, da nossa natureza caída. Mas o ensinamento de Cristo é para que nós venhamos renegar as nossas vontades e viver agora aquilo que é o padrão do seu reino. Então, quem governa as nossas reações? Nós somos governados por aquilo que o outro faz ou pelo Espírito Santo? Eu sou governado porque o outro me xingou, eu vou ter que xingá-lo também. Nós vemos a diferença do discípulo de Cristo Jesus para um homem ímpio, o justo para um ímpio. E a construção aqui do caráter do verdadeiro discípulo ela não vai ficando mais fácil, ela está se tornando cada vez mais difícil. E se nós formos perceber, cada vez mais o texto vai nos levando a uma confrontação que exige de nós renúncia, exige de nós arrependimento, exige de nós aprendermos e praticarmos aquilo que está sendo anunciado ao longo desses domingos que nós temos trabalhado o Sermão do Monte. Não tem como nós ouvirmos dominicalmente esse sermão e não termos uma mudança significativa nas nossas vidas, porque não vai fazer sentido nenhum nós estarmos com a porta dessa casa aberta. Porque vai ser vão se nós não começarmos a praticar aquelas 3 palavras mágicas: arrependimento, renúncia e aprender de Cristo. Então, o homem natural, ele sempre vai responder de maneira natural. E nós usamos isso como desculpa para as nossas vidas. Ah, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu fui criado assim, eu vim lá do Nordeste, eu vim lá da Paraíba, eu vim lá do Pernambuco, vim lá de Minas, vim lá de não sei de onde. Sou cabra da peste, cabra macho. Deus não está procurando cabra macho, cabra da peste, está procurando verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, pessoas que vão renegar a sua própria vontade em amor a Deus e em obediência à sua palavra. Então não adianta você ter sido criado no âmbito do risca-faca, da pauleira lá, e ser macho ao extremo, mulher ao extremo, se você não entender aquilo que Cristo está anunciando aqui.
De nada vai valer esses estereotipos da sociedade se você não aprender a ser um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Isso tem valor lá fora, aqui dentro não vale de nada. Como Paulo vai dizer, isso é esterco. E você sabe muito bem o que é esterco. Então, hoje, nós vamos entrar aqui nesses 3 micro cenários que Cristo vem anunciando. E nós vemos que a estrutura do texto é um paralelismo progressivo. Ele vai dando informação, dando outra e aumentando o tom da narrativa, o tom do discurso. Então o discurso ele não vai ficar mais fácil, o discurso ele vai ficar mais difícil. E nós temos ainda uma longa jornada a caminharmos nesse sentido para podermos entender aquilo que Cristo está anunciando. E como eu comecei falando nos sermões anteriores, a régua ela vai aumentando, o prumo ele vai aumentando, o nível da coisa está sendo elevada. E é aquela questão, para nós entrarmos no reino de Deus, a porta ela é estreita. Então o caminho está se estreitando. A gente vai ter que deixando as coisas para trás, deixando os pesos para trás para poder entrar nesse caminho. E antes de entrar no texto aqui, eu quero trazer uma breve ilustração que eu achei muito válida de um pastor presbiteriano que eu também não sei o nome, mas eu vou usar na minha pregação hoje. E ele vai falar de uma história de um garoto que estava sofrendo bullying na escola. E todos os dias era aquela perturbação, né? Todos os dias os outros meninos vinham e praticavam ofensas, denegriam a imagem, chutavam os livros, a mochila daquele garoto. E ele já estava muito chateado e indignado. E certo dia ele chega em casa, triste, cabisbaixo, pensativo, e o pai percebe aquilo. E o pai chega até o filho e pergunta: filho, o que está acontecendo com você? E aí o filho coloca ali tudo o que estava acontecendo diante do pai. Olha, pai, eu estou sendo ofendido, estou sendo denegrido, os meus materiais as pessoas pegam, jogam, chutam, eles não me respeitam, eles praticam bullying comigo. E eu estou muito triste, eu estou muito chateado, eu estou muito irado. A minha vontade era de poder revidar, mas eu não consigo revidar porque são muitos e eu não consigo revidar de maneira a poder bater em todos. Então eu tenho que aguentar calado toda essa afronta, toda essa ofensa. E eu estou muito triste, muito chateado e revoltado com isso. E o pai, sabiamente, pega aquele filho, conduz ele para fora de casa e fala para o filho: filho, tá vendo aquele lençol branco pendurado ali no varal? Sim, pai, tô vendo. Tá vendo esses torrões aqui de carvão? Pega esses torrões e começa a jogar naquele lençol. Imagine que é a cabeça daquele garotinho que está te xingando na escola. Imagine que você está atacando os torrões nas costas daqueles garotos que estão te ofendendo. Imagina que você agora está podendo se vingar de maneira plena. E ali o menino ele fica empolgado. Ele pega, começa a lançar os torrões e jogar, e jogar, e jogar. Enquanto tem torrões de carvão, ele está ali jogando. Ele está jogando e jogando e jogando até o ponto que ele sente um alívio com aquilo tudo, porque ele está conseguindo descarregar a raiva dele, as emoções dele de forma física naquele lençol. E ele fica ali imaginando: pô, agora eu peguei a cabeça daquele infeliz, agora as costas daquele outro, então agora eu vou terminar. E ali até o momento que acabam todos os torrões. E ali ele descarrega todas as suas emoções, toda a sua raiva, toda a sua ira, toda a sua tristeza. E ele fala: olha, papai, eu terminei, olha como ficou o lençol todo sujo. Então imagine você, um lençol branco agora todo sujo de carvão. Pobre da mãe que vai ter que lavar mais tarde, né? Mas aquele menino se sente aliviado. Ele se sente agora, de certo modo, esvaziado desses maus sentimentos. E aí o pai olha para o filho e diz: muito bem, meu filho, parabéns. Vá lá dentro de casa e se olhe no espelho. E o filho vai.
E quando o filho se olha na frente do espelho, o que o filho vê? As mãos sujas de carvão, a roupa suja de carvão, todo o corpo sujo de carvão. Ou seja, olha como a vingança ela nos deixa. Olha como as emoções podem provocar em nós uma escravidão espiritual e emocional. Olha como a vingança ela nos torna refém quando nós não sabemos lidar com ela de maneira bíblica. É como essa pequena história, é como essa pequena ilustração. Nós ficamos irados, nós ficamos chateados, nós ficamos até mesmo com sentimentos trancados dentro dos nossos corações sem poder liberar. Mas quando nós liberamos esses sentimentos, nós acabamos por sujar-nos ainda mais. Acabamos por quebrar a aliança, acabamos por quebrar vínculos, quebramos aonde ocorre divórcio. Tudo isso provém daí, por não sabermos lidar de maneira bíblica com uma ofensa. Então veja como a ofensa ela é danosa a nós. E olha como o Senhor Jesus, ele vai trabalhar esse tema dentro das Escrituras para poder nos ajudar a sermos de fato verdadeiros discípulos. E isso vale para todos os âmbitos da nossa vida. Seja no casamento, seja no trabalho, seja na escola, em todos os momentos nós estamos vivendo relacionamento. E o texto ele é muito enfático aqui, ele vai falar de questões que são da vivência humana, não está falando de coisas que são externas a nós, está falando de coisas que são pertinentes a nós. Jesus não está preocupado com aquilo que não lhe interessa, ele está preocupado com aquilo que interessa, com o sofrimento dos seus filhos e como nós sofremos ainda em nossas emoções e como nós sofremos ainda com o sentimento tomando conta de nossas vidas. Nós somos assim e nós precisamos aprender de Cristo Jesus. Então a agressão não é a resposta. Sujar o lençol não é a resposta. Revidar não é a resposta. Não é a maneira correta de lidar com os problemas. Não é a conduta que Cristo vem anunciando. Não é 1 por 1, mas agora a proporção do 1 para 2. Eu escuto, eu absorvo, eu entendo e a minha devolutiva é o anúncio escatológico de Cristo Jesus. Então ele vai falar aí, no versículo 39, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. E aqui nós já fizemos uma leitura na semana retrasada, perverso aqui não quer dizer que seja o próprio Satanás, mas ele está falando perverso, o homem perverso, a pessoa perversa, o ímpio, aquele que nós estamos nos relacionando diariamente no nosso contexto social. É esse o perverso, aquele homem que não tem temor a Deus, ou que não conhece ainda a Deus. E a primeira instrução em que ele vai falar, mais a qualquer que te ferir na face direita, volta também a dar a outra, volta a outra face a dar. Então vamos voltar aqui no parâmetro histórico, vamos fazer todo o cenário histórico de Israel. Israel estava submetida a Roma. O Império Romano dirigia toda a questão política, militar, até mesmo religiosa, de toda a região da Palestina. Então a Palestina estava sujeita ao governo romano. Então você imagina a nação santa, a nação de Deus, a nação que foi criada para ser o espelho da santidade de Deus, a nação eleita, a nação que Deus tomou para si, subjugada a um governo, a um Estado idólatra, que não conhecia a Deus. Imagine você ser um fariseu, ou um saduceu, ou até mesmo um judeu da época. Isso era algo extremamente revoltoso, de trazer chateação. Porque como pode nós, o povo escolhido de Deus, temos que nos submeter a esses infames, a esse povo idólatra, a esse povo maligno? Nós fomos escolhidos para ser, não eles, e agora nós temos que estar submetidos a eles.
Mas Roma, com toda a sua estrutura política, construiu um império muito grande. E submeteu não somente ao povo de Deus, mas várias outras etnias e povos. Mas, em especial, o povo de Deus tem um selo diferente. E para eles aquilo era terrível, viver sob a submissão de Roma. É por isso que os zelotes vão lutar violentamente para se libertarem de Roma, para saírem do subjugo de Roma. Então, quando ele vai falar sobre o tapa no rosto, ele vai falar sobre honra e dignidade. O golpe na face direita normalmente era dado com a mão, com as costas da mão. E geralmente de um superior para um inferior. Então você, pense comigo, eu como judeu, eu recebi um tapa de um romano. Aquilo era uma ofensa descomunal. Porque já não bastasse toda a subjugação que eles estavam vivendo por meio do Império Romano, agora eles sofriam fisicamente com um tapa. E entre judeus, entre o povo da mesma nação, se um judeu desse um tapa com a dorso da mão no rosto do outro, era um insulto tão grande, mas tão grande, que os próprios juristas eles já tinham estabelecido pena dobrada. Ou seja, a compensação financeira deveria ser dobrada. Tamanha a ofensa que era apanhar com o dorso da mão. Nós temos que entender o contexto histórico para poder entender a ofensa aqui sofrida por aquele povo. E como esse discurso de Jesus soa como um escândalo. Que loucura é essa que esse cara está falando? Que loucura é essa? Eu tenho que apanhar, eu tenho que ter a minha honra, a minha integridade agora danificada, e ele está falando para mim da alta face? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Entenda, nós temos que entender esse discurso como o povo daquela época. Para nós aqui não é muito complicado de entender, mas para eles era algo fora do contexto vivencial deles. Eu estou sob o governo de Roma e agora, se um romano me bate, eu tenho que dar a outra face. Já não é humilhante demais? Já não estou tendo humilhação demais para ainda continuar sendo humilhado? Aqui nós não estamos simplesmente falando de uma agressão física, porque essa humilhação para um homem, para nós homens, hoje apanhar no rosto já seria algo muito ofensivo. Então você imagina naquela época. Hoje, no nosso contexto, se alguém aqui der um tapa no rosto do outro, a primeira reação é levar um soco. Imagine naquela época, gente. Como esse discurso ele soa duro hoje para nós, imagina para aquela época. Ser humilhado publicamente, ser escarnecido publicamente, ser constrangido. Quem de nós aqui seremos capazes de passar por isso e não revidar? E fazer aquilo que Jesus está ensinando, dar a outra face. E é o que nós temos que começar a aprender, a não revidar. Por maior que seja a desonra e a indignidade, nós temos que aprender que a nossa honra não pertence a nós mesmos, mas nós não devemos mais preservar a nossa honra, mas nós temos que preservar a honra daquele que nos chamou. E quem é que nos chamou? Cristo. Você não vai viver agora mais a sua vida para você mesmo. Você vai viver a sua vida para Cristo. E viver para Cristo significa: eu vou ser esbofeteado, mas eu vou dar a outra face. Eu vou ser desonrado, mas a minha honra não vale nada. A minha autopreservação não vale nada. O que vale é que Cristo viva em mim.
Que Cristo esteja vivo em mim através das minhas atitudes, através daquilo que Ele está me ensinando como atitude. O discípulo recusa a entregar-se à lógica da vingança ou da retaliação. A sua identidade não depende da aprovação humana. A sua dignidade, ela tem que estar em Deus. E como é chato, né? Quando nós sofremos um dano à nossa honra, a primeira coisa que nós de fato queremos fazer é defender a nossa honra. É se vingar daquele que nos ofendeu. Se o discurso hoje é difícil para nós, imagina para aqueles discípulos que estavam ao pé de Jesus escutando isso tudo. E como eu falei, o discurso ele não vai ficando fácil, ele vai ficando cada vez mais difícil. Porque ele está falando aqui de uma agressão física e também moral. E as coisas só vão piorando, não vai melhorar. E ele vai falar sobre a túnica e a capa. E ao que te demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Lucas, ele também vai falar dessa questão da vingança, só que ele vai usar o contrário. Ele vai falar da capa, deixa a capa e entrega a túnica. Mas o ambiente redacional de Mateus aqui é diferente. Ele está falando de uma questão como se fosse um sinédrio, um tribunal da época. Olha, se alguém for com você até o tribunal requerindo a sua túnica, o que era a túnica? A túnica era a roupa de baixo. Se você for assistir o The Chosen está sendo uma maravilha para a gente conseguir visualizar mais ou menos como é que era toda essa questão cultural, vivencial da época, né? Então você vê que as roupas eram totalmente diferentes da que nós usamos hoje, né? Não era essa calça aqui, não era essa blusa aqui, era uma túnica que vinha por baixo, e por baixo da túnica ainda tinha um calção de linho, e por cima da túnica vinha uma faixa na qual era amarrada o saquinho onde guardava o dinheiro, ou colocava-se a espada, ou qualquer outra coisa era nesse cinto. E por cima disso tudo vinha a capa, que era como se fosse um grande chale, quadradão assim, para poder cobrir todas as outras peças. E o interessante dessa passagem é que Lucas ele vai começar de dentro para fora. Se alguém vai requerer a tua túnica, deixa a capa. Não o contrário. Porque você imagina, se a túnica está cobrindo a minha nudez, ele está falando, alguém está requerindo de mim algo que cobre a minha nudez. Algo que me esconde, que me preserva do mundo. Se alguém está indo à justiça para me tirar isso, e agora Jesus está falando, não deixe somente aquilo que preserva a sua intimidade, mas agora também deixe tudo aquilo que cobre a sua vida como um todo, a capa. Olha a aplicação desse texto nas nossas vidas. Muitas ofensas a nós vai ser no âmbito da nossa intimidade. Muitas ofensas que vão vir a nós é para revelar a nossa intimidade. E quando nós temos a nossa intimidade exposta, nós sofremos muito mais. Uma coisa é eu falar, o Marcelo é careca. Eu também sou, né? O Marcelo é careca. Mas outra coisa é eu ofender a intimidade do Marcelo. Vai doer muito mais do que simplesmente falar que ele é um careca. E eu já passei por uma determinada situação na minha vida, um momento muito devastador. E isso no âmbito de igreja, vivendo ou tentando viver Cristo naquilo que nós entendíamos como igreja, como parâmetro de fé para cada um de nós. Uma pessoa muito colada a mim, um amigo muito íntimo, caminhava comigo, andava comigo, partilhava do alimento da minha mesa. Mas, dado o momento, ele foi o Judas na minha vida. E ele me expôs
intimamente, na minha intimidade. Coisas que eram confissões de amigos. E aquilo me deixou muito triste, de fato, a ponto mesmo de pensar que a minha vida estivesse acabada. Porque imagine, um jovem cristão caminhando com uma ascensão dentro de uma igreja grande. E o meu sonho sempre foi, naquela época, agora bem menos, desenvolver o ministério, ser pastor de fato. Agora que eu entendo que é ser pastor, eu estou correndo. Mas naquela época, para mim, aquilo era a vontade, o desejo do meu coração, era aquilo. Então, aquela exposição que ele trouxe, ela anulava todas as chances que eu tinha de ser um pastor. Então, para mim, foi um baque muito grande, porque a minha intimidade ela foi exposta. E eu já não queria mais nem ir para a igreja, não queria mais me relacionar, não queria mais ver ninguém. Para mim, ninguém mais prestava. E aí é onde eu entendo muito quando nós ficamos arredios em fazer novas amizades. Se para vocês é difícil, imagine para mim. É muito complicado você ser intimamente ligado a outra pessoa. E quando Jesus anuncia que, olha, se alguém for diante da sociedade, diante dos tribunais humanos, se alguém te levar diante do sinédrio e requerir de você aquilo que é mais íntimo, você não vai simplesmente expor a sua intimidade, mas você vai escancarar tudo, porque você também vai deixar a capa. Isso é muito difícil, gente. Isso é muito difícil. No contexto de sociedade que nós vivemos hoje, torna ser cristão uma decisão muito difícil. E eu estou falando de ser discípulo de Cristo de verdade, porque a igreja existe aos montes aí fora. Existe muita igreja. Existe igreja para sufista, existe igreja para lésbica, para gay, para atender todo ao tipo de requerimento. Para roqueiro, para pagodeiro, para funkeiro, achezeiro, existe igreja para todo gosto. Mas qual é a igreja de Cristo Jesus? A igreja de Cristo Jesus é aquela que vive o ensinamento de Cristo Jesus, que vive a renúncia e entende o verdadeiro discipulado. Então, o ensinamento de Cristo Jesus aqui é para que nós não venhamos ter esse senso de autopreservação em nós mesmos, mas nele. Porque imagine no momento que os seus pecados mais escabrosos forem expostos. Quem será você depois disso? Você vai parar? No momento que revelarem o mais profundo do teu ser, será que você vai aguentar o baque? Nós paramos porque nós queremos nos preservar. Nós não aguentamos porque nós queremos nos manter vivos. E há uma profecia dada pela boca do Jerry para vocês nessa manhã. Morram. Morram. Morram para a autojustiça de vocês. Morram para a autopreservação de vocês. Morram. Se a sua intimidade for exposta, agora preserve o nome de Cristo em você. Preserve o reino que está sendo anunciado através de você. E essa atitude demonstra a ganância daquele povo naquela época, da exploração em detrimento do próximo, da afanação do lucro por meio da nudez do outro. E quantas pessoas não se satisfazem em fazer o mal para o outro? Quantas pessoas não têm o prazer de chegar, olha, tu viu a vida do fulaninho? Eu tenho que te contar um negócio aqui.
Quantas pessoas não sentem aquele frenesi de destruir a vida dos outros? Nós estamos vivendo uma sociedade assim. O ser humano não mudou, ele é o mesmo. E nós temos que entender que mesmo quando a nossa túnica for tirada, quanto mais íntimo for tirado de nós, nós também temos que entender que a capa também tem que ser dada, a cobertura externa. E a lei de Moisés, no sentido físico, proibia o penhor da capa. A capa era a proteção do pobre ao frio, ao relento. E diferente da nossa época, nós não tínhamos a zelo para ir comprar um edredom, né? Não tínhamos aí me matando, não sei nem se existe isso ainda, né? Para comprar um edredom de fios egípcios ali com penas de ganso, não existia isso. Um aquecedor para dentro de casa. A capa era o único recurso contra o frio. Então, para o pobre, a capa era questão de sobrevivência. Para o pobre era uma questão de sobreviver ao frio da noite. Como nós sabemos, a região da Palestina, ela é uma região que tem um clima diferenciado. De dia é muito quente, de noite é muito frio. Frio abaixo de zero. Então imagine você estar sem proteção ao frio. Você ia morrer, que nem diz o filósofo Tiririca, você ia morrer. Não ia ter como você passar a noite sem a sua capa. E olha como Cristo, ele é maravilhoso. Nós temos que tirar as nossas capas, as nossas dependências e começar a confiar que Deus é que está cuidando de nós em meio ao processo. Nós não precisamos de coisas para nos cobrir, para nos guardar dos temores desse mundo. Nós não precisamos nos esconder debaixo de capa ou buscar proteções humanas, físicas, mas nós devemos nos abrigar nele. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa cidade segura. E é nele que nós estaremos seguros. E como é difícil confiar em Deus em momentos como esse. Em instabilidade política, econômica, social. Como é difícil nós entregarmos as nossas vidas a Ele de fato. Nós entregamos a nossa vida submetido a determinados critérios. Até aqui o Senhor pode agir, a partir daqui eu que vou agir, viu, Senhor? Não mexe nisso não, porque senão eu vou ficar com raiva. E nós somos assim. E analisando esse texto e todo o contexto da nossa vida, e nós vemos muitas pessoas, eu preciso sair do Brasil porque a coisa está ficando feia, eu preciso proteger o meu patrimônio, preciso proteger os meus bens. E o que Cristo está ensinando aqui? Aprenda a confiar em mim. Aprenda a confiar em mim. Gente, nós temos que aprender a confiar em Deus, porque o mundo já é do maligno. Não existe buraco nesse mundo que nós vamos nos esconder. Agora nós temos que estar com o nosso coração firmes em Deus, porque independente do lugar aonde nós possamos estar, nós vamos estar em paz, mesmo em meio à guerra. Não foi isso que nós cantamos aqui? O nosso lugar é no Senhor. Como é que nós cantamos uma canção tão bonita dessa e nós não colocamos isso em prática? O nosso lugar é no Senhor, não é escondido atrás de capas, atrás de recursos humanos. Não, nosso lugar é no Senhor. Mesmo que a nossa intimidade seja atingida, o nosso lugar é no Senhor. Deixa a capa, meu irmão. Deixa aquilo que traz o senso de proteção de lado. E começa a confiar nos cuidados e na soberania de Deus para com a sua vida. É Ele que vai cuidar de você, não você de você mesmo. E o terceiro microcenário que ele vai falar, ande também a segunda milha. E nós vemos que os romanos estavam num comando e eles que mantinham a ordem da segurança pública ali na Palestina. E havia um precedente jurídico legal que um soldado romano ele poderia requisitar qualquer cidadão que carregasse o seu material bélico por uma milha. Uma milha é cerca de 1.481 km. Então,
Eles poderiam requisitar a um cidadão comum que levasse todo o seu material bélico a 1 quilômetro, 481 quilômetros, né? Olha que interessante. Isso era algo juridicamente válido. E fosse de qualquer etnia, fosse judeu, ou fosse alguém da Capadócia, fosse alguém da Panfilha, da Europa, do norte da África, fosse em qualquer lugar, o soldado poderia requerer isso. Em qualquer parte do império isso era válido, porque a lei romana, a Pax Romana valia para todo o império, seja o território que ele estivesse. E esse material romano não é que nem o material que nós usamos hoje, né? Não era simplesmente o colete com o armamento no cinto, no coldre. Era um armamento pesado. Era um material pesado. Era um escudo, era uma lança, era uma espada, era um capacete, era a couraça. Então, tudo isso, imagine o peso que não era, né, na verdade. Cansa. Se você for fazer uma academia aí, botar um pezinho de 1 quilo em cada pé e for malhar, você vai cansar rápido. Imagina esse povo caminhar milhas e milhas e milhas e milhas com todo esse material. Então, para isso, a legislação romana já previa essa questão. O interessante é que Jesus vai dizer, olha, se um romano, no seu direito, na sua atribuição civil te pedir para andar 1 milha, ande 2. Você vai ajudar ele a carregar o material dele, que pesava cerca de 40 quilos, por mais de 1 milha. Ande a 2ª milha com ele. Leve o peso dele, leve o excedente do peso dele. Eu não sei se vocês já viram o capítulo lá do The Chosen que os romanos param Jesus para levar. Ali é uma ilustração muito boa. E aí todo mundo já fica assim chateado, né? Malditos romanos, malditos romanos. Mas era a lei da época. E Jesus gentilmente pega ali, até eles colocam uma certa zombaria ali, o cara põe o capacete em Jesus. Agora você está lindão, né, Jesus? Capacete, todo traje romano. E os discípulos não entenderam nada, não estavam entendendo nada, porque Jesus faz aquilo de bom grado. E quando acaba a 1ª milha, que os soldados falam, agora chegou. E é muito interessante porque se você estudar historicamente, as milhas tinham as marcações. Havia um posto, seja marcação de pau ou de pedra, mas havia ali postes que demarcavam a quantidade de milhas, né? Isso já naquela época. Roma trouxe assim, uma grande evolução. E isso propiciou, dentro da história da igreja, o disseminamento do evangelho, porque se não fosse a Pax Romana, a paz ali na região do Oriente Médio, talvez o evangelho não teria se espalhado da maneira que se espalhou. Tudo por conta do progresso de Roma. E isso dentro da história é muito interessante estudar isso. Então, quando chega ali num determinado marco da milha, Jesus fala, olha, vamos mais avante. Vamos continuar caminhando. Ele não era obrigado a fazer isso, porque era só 1 milha. E a lei romana previa, se um soldado fizesse um cidadão comum andar mais de 1 milha, ele poderia sofrer sanções jurídicas. Por quê? Porque se o povo começasse a se revoltar contra os romanos, ia ser uma insurgência em todo o império. Então você imagina, um império do tamanho de Roma, para se manter sólido, ele tinha que estar bem estruturado, bem organizado. Então, o soldado jamais poderia fazer o cidadão andar a 2ª milha. Mas Jesus está falando, olha, a 1ª milha é por conta de vocês, a 2ª agora é a minha. Eu não sou obrigado a fazer isso. Eu não sou obrigado a caminhar a 2ª milha. Mas eu vou caminhar a 2ª milha demonstrando a grandeza do meu caráter a eles. E como isso soa para nós. Olha a lição de Cristo Jesus. Nós não temos a disponibilidade de andar a 2ª milha com o irmãozinho. Nós não temos a capacidade de levar os fardos dele juntamente com os nossos.
mais uma milha. Nós não estamos dispostos a caminhar mais uma milha. Uma milha é obrigação. Eu tenho que caminhar com o Ricardo uma milha, a minha obrigação. Mas na segunda milha eu não tenho que levar esse gordinho nas minhas costas. Mas olha o que Cristo está ensinando. Eu vou abrir mão da minha vontade, do meu querer, do meu direito legal e vou me submeter à vontade de Deus e vou andar a segunda milha. Eu vou levar o fardo do meu irmãozinho, mesmo ele sendo convertido ou não, mesmo ele sendo da ICCR ou não, mesmo ele entendendo ou não a verdade que está sendo anunciada aqui, eu vou fazer isso porque eu vou manifestar a vontade de Deus Pai, através do servir, através da submissão voluntária. Lembra da terceira via? Submissão voluntária. Eu vou me submeter voluntariamente. E olha o risco que esse soldado romano estava correndo. Porque se Jesus não fosse Jesus, ele poderia chegar e ir a um oficial e dizer: olha, esse safado aí fez eu caminhar 2 milhas. Ele me fez caminhar mais do que o necessário. E aquele soldado poderia sofrer uma sanção do Estado. Mas Jesus está ensinando: olha, confia em mim, que eu não vou te prejudicar. Confia em mim, que eu não vou lhe fazer mal. Confia em mim, porque eu estou aqui para te servir. Confia em mim, você não precisa levar o fardo sozinho. Confia em mim, eu sei que você tem caminhado milhas e milhas. E como aquela música que diz, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então nós temos que entender que cada pessoa tem uma história. Cada pessoa passou por coisas e situações nas suas vidas. E às vezes quando elas chegam a nós simplesmente não podemos descartar os problemas daquela pessoa. E dizer: não, eu não posso te ajudar. Deixa para o pastor, deixa para o diácono, deixa para o irmão. Meu irmão, essa é a oportunidade que Deus está te dando para ser bênção na vida de alguém. Para caminhar com alguém. Para discipular alguém. Não espere por nós para andar a segunda milha. Ande a milha que for necessária. Jesus fez algo fantástico. Ele tirou o controle do soldado e colocou o controle sobre as suas mãos. Agora o soldado não era mais o inquisidor daquela ação, mas era o Jesus que estava conduzindo a situação. E mais uma vez, nós não confiamos em Deus. Nós não aprendemos a confiar em Deus, porque nós paralisamos e não queremos andar, porque nós não confiamos que Deus está conduzindo todo o processo. Nós não queremos andar a segunda milha, porque nós não compreendemos que a segunda milha não é mais obrigação, agora é submissão, é renúncia. Quem de nós está aqui pronto para renunciar à sua vontade para servir ao outro? Abrir mão do nosso tempo. Como é difícil abrir mão do nosso tempo, gente. Eu tenho a vida extremamente corrida, mas eu tenho que me disciplinar para ser luz e sal na vida dos irmãos. Gastar tempo se relacionando em como nós temos batido nessa tecla. Nós precisamos se relacionar. O seu problema é o meu problema é o seu problema e o nosso problema é nosso. Nós estamos criando uma comunidade que tem que viver tanto os dias maus como os dias bons. Nós temos que entender que nós somos a igreja relacional, não uma igreja religiosa. Você não está aqui simplesmente para estar no domingo. Nós temos que começar a perturbar, fazer que nem o Ademilson, ligar uns para os outros e perguntar: olha, o que está acontecendo, mestre? Tu sabe? Nós temos que começar a nos relacionar. E isso, para mim, estou falando primeiramente para mim. Eu preciso chegar de surpresa na casa de vocês e começar a tirar os ovos da geladeira e fritar para a gente sentar à mesa junto. Isso mexe conosco, gente. Isso mexe com quem nós somos. É abrir mão da nossa intimidade. É abrir mão do nosso conforto. É tirar o fardo leve, que é as nossas vidas, e entender o fardo pesado, que é a vida do outro. Só assim a gente vai ser igreja de verdade.
E como eu disse, há uma progressão do cenário aqui. A minha honra, os meus bens, a minha liberdade e o controle à própria vida. E veja, quando um soldado requisitava a um cidadão que ele carregasse os seus materiais bélicos, ali ele poderia estar fazendo o que fosse, ele teria que parar. Ó, para isso aí, o que você está fazendo, não importa. Você está cuidando de menino, você está cuidando de casa, você está cuidando do quê? Para isso aí, vai. Eu quero que você faça. Então, controles da vida deles não estavam na mão deles, estava na mão do império. Entenda, você não tem mais controle sobre a sua vida agora pertence a Cristo Jesus. Não tente controlar o que você não pode, não tente controlar a sua vida. E a pergunta nessa manhã é a seguinte: o que acontece quando essas coisas são ameaçadas? O que acontece quando a sua honra, a sua intimidade é ameaçada? O que é que acontece quando as suas finanças, seus bens são ameaçados? O que é que acontece quando a sua liberdade, controle da sua vida foge das suas mãos? Como é que você se sente? Você reage de maneira bíblica? Você reage de maneira a glorificar o nome de Deus? Ou você simplesmente se vinga? Você reage de maneira humana? Você é macho, você é mulher suficiente para dar conta da situação? Entenda, gente. A coisa não vai ficar mais fácil. Está ficando mais difícil. E nós precisamos responder biblicamente aquilo que está sendo ensinado através do Sermão do Monte. Aquelas 3 palavrinhas, elas têm que começar a fazer sentido na nossa vida. Aprender a dar a outra face, aprender a deixar a capa e aprender a andar a segunda milha. Eu ainda tenho mais 3 folhas aqui para terminar o sermão. Mais uma vez, eu não vou conseguir terminar hoje, né? Então, o que acontece quando nós somos confrontados por Deus a viver esse tipo de evangelho aqui? O convite de Cristo é que nós venhamos ser discípulos. É que nós venhamos aprender dele. E esse aprender não é simplesmente um aprender intelectual. É um aprender prático. Nós precisamos começar a praticar essas verdades. Feche seus olhos. Reflita. Como alguém pode viver dessa maneira? Nessas duras palavras que Cristo está anunciando. Como alguém pode ser capaz de voltar a face mesmo sendo esbofeteado? Como alguém pode abrir mão da sua capa mesmo tendo a sua intimidade revelada? Como que alguém pode caminhar uma segunda milha voluntariamente, mesmo não sendo obrigado? A resposta não está na força de vontade que cada um de nós carrega, mas a resposta está na cruz. A resposta está em entender que devemos tomar também a nossa cruz e seguir a Jesus. Cristo é o exemplo. Cristo foi insultado e não retalhou. Foi julgado injustamente e não ameaçou. Foi despojado de suas vestes. Foi conduzido à morte sob coerção romana, conforme afirma Pedro, quando o trajado não revidava com o traje. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente. Na cruz,
a justiça retributiva encontra a graça redentora. A lei de Talião exige que o culpado pague. O Evangelho anuncia que o inocente pagou em nosso lugar a nossa cédula de dívida. Somente quem compreende essa graça pode abrir mão da vingança, do senso de autojustiça e autopreservação e viver a liberdade do Filho de Deus. Porque todos os nossos direitos eternos já foram garantidos através de Cristo Jesus. E é por isso nessa manhã que nós te glorificamos. É por isso que nessa manhã nós te bendizamos, Senhor Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. E o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos conduzido a um aprendizado de Ti mesmo, para podermos sermos, Deus, amoldados à Tua semelhança. E quão difícil é, Deus, nós abrirmos mão da retaliação, da vingança, da autoproteção, do senso de autojustiça. Quão difícil é para nós não revidar, mas que nessa manhã o Senhor conduza os nossos corações, Deus. Que nós não venhamos simplesmente reagir àquilo que sofremos, mas que nós venhamos sofrer o dano anunciando Cristo. Que nós venhamos entender que o Senhor conduz todo o processo, mesmo que nós tenhamos que morrer para nós mesmos, mesmo que nós tenhamos que abrir mão de quem nós somos para viver a vontade perfeita e agradável de Deus. E que nessa manhã nós venhamos entender que o nosso lugar, a nossa posição, que o nosso estado não é conforme as aparências do mundo, mas é conforme a Tua vontade. Conduz-nos, Deus, ao Teu entendimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém.